é Juliana, sou aluna do doutorado em odontologia aqui da UFSC, aluna da odontopediatria. E hoje o título da nossa aula é Despertando a importância do plano de tratamento no paciente infantil. O objetivo aqui não é ensinar a fazer um plano propriamente dito, é destacar a importância do plano de tratamento e as fases que antecedem a execução de um bom plano. Nós vamos conversar o porquê fazer um bom plano de tratamento e por que essa deve ser uma das principais etapas do tratamento odontológico em qualquer especialidade. Vai ser muito mais uma conversa, do que, na verdade, uma aula. E não tem aqui nada que você vai precisar decorar ou, escrever. Esquece. A gente vai precisar entender. Executar um bom plano de tratamento é tratar o paciente, eu acredito que muito além daquilo que somos capazes de fazer. Ninguém precisa saber fazer tudo, executar todo tipo de procedimento para ser um bom profissional. Muito longe disso. Mas o bom profissional precisa ter uma visão do paciente como um todo, identificar os problemas, encaminhar, deixar de olhar soluções somente naquilo que ele sabe fazer ou naquilo que ele consegue enxergar. Tem que ter uma visão mais ampla, muito mais ampla. Acredito até que este é o propósito de ser dentista, o propósito da odontologia. É muito diferente de saber fazer tudo ou de fazer uma boa restauração. E quando falamos no paciente infantil, na criança principalmente, é preciso entender esse paciente ao longo dos anos. Quais são as diferentes fases da vida que esse paciente vai enfrentar. E às vezes a gente nem dá muito valor para esse tipo de conteúdo nas nossas aulas da graduação. Mas é bem importante, gente, ter em mente que o sucesso do profissional em odontopediatria não vai ser determinado pela execução de um único procedimento, tá? Ele vai ser determinado a longo prazo. E fazer um bom planejamento e um bom plano de tratamento tem tudo a ver com isso. Vou colocar aqui um videozinho da RT Produções, tá, no YouTube. Vou colocar a descrição aqui também, aqui embaixo também. Eu acho que ele ilustra bem a importância da aula de hoje. É um pouco longo, mas eu acho que vale a pena. Acho que ele resume a mensagem que eu quero passar aqui para vocês.
sem planejamento e sem determinar um plano de ação, né, onde a gente quer chegar, a gente não chega a lugar nenhum. Nem mesmo ao pote de biscoitos ali do porquinho, né? E é sobre isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Não tem como falar na importância do plano de tratamento sem falar em diagnóstico e planejamento. E quando pensamos em tratamento, de maneira geral, a gente tem que pensar na tríade diagnóstico, planejamento e plano de tratamento. Pensar tudo isso junto, um único contexto, né? E o que define cada uma dessas etapas? Bom, quando a gente fala em diagnosticar, a gente está falando em identificar os problemas. Pode até parecer fácil, mas acredita em mim, não é. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso logo em seguida. Separei uma partezinha da aula só para isso. E planejamento? Planejamento é avaliar os caminhos, as possibilidades, entender tudo aquilo que a gente consegue captar, né, daquela anamnese, consulta inicial, enfim. Construir um referencial do que precisa ser feito. E aí eu vou estabelecer prioridades para a realização de cada uma dessa etapa. É listar os problemas encontrados, né, e avaliar aquele cenário. Joia! E plano de tratamento? Plano de tratamento é a estratégia de execução. O que eu vou fazer? Colocar a mão na massa, né? A ordem das consultas propriamente dita e que vai ser diretamente influenciado pela queixa principal do paciente. Joia? Na verdade, planejamento e plano de tratamento, eles normalmente são executados juntos, no mesmo momento. A gente organiza as ideias, visualiza o cenário e já vai estabelecendo as nossas estratégias de execução, nosso plano de tratamento. Vou colocar aqui na tela um fluxograma para vocês entenderem melhor esse caminho que a gente conversou, né, e que a gente vai percorrer até o plano de tratamento. Me acompanhe aqui nesse fluxograma. Primeiro vamos fazer um diagnóstico, joia? Identificar o problema. E para isso vai ser preciso passar pela anamnese, exame clínico, intra e extrabucal, extraoral, enfim, e exames complementares. Ok. Nessa etapa, a gente também vai avaliar o prontuário do paciente, o histórico, né? Observar o histórico desse paciente, que pode nos dizer muita coisa em relação ao comportamento, controle de placa, enfim. A gente vai conversar também depois sobre isso. No paciente infantil, em especial, é importante também identificar. A gente fala muito em identificar atividade de risco, atividade de cárie, o risco à cárie e o comportamento. Bom, a partir daí a gente vai começar a determinar listas de problemas e soluções, tudo aquilo que a gente encontrou naquele paciente, né? O que a gente vai fazer? Tipo de comportamento colaborador ou não colaborador, cárie cavitada, dentital, enfim, a gente vai começar a listar. A partir daí é possível determinar os problemas, né? E nessa lista de problemas a gente vai apontar tudo que está fora da normalidade, né? O que precisa ser acompanhado, o que a gente vai intervir, enfim, e já estabelecer as soluções para cada uma dessa etapa. E depois a gente vai fazer o nosso plano de tratamento propriamente dito, aliado à queixa principal do nosso paciente, né? O nosso plano de ação. Às vezes, vou puxar um pouquinho aqui para a minha área, para a ortodontia, às vezes a gente faz um planejamento e diante daquele planejamento a gente tem 2 planos de tratamento. E a queixa principal, né, em conjunto com o paciente, a gente define para que lado a gente vai seguir. Na verdade, cada área tem suas especificidades, mas o princípio vai ser sempre o mesmo, né? Vai seguir sempre um fluxograma muito parecido com esse que a gente está conversando aqui. Então vamos conversar um pouquinho sobre o diagnóstico no paciente infantil, né? E falar um pouquinho da importância do diagnóstico no plano de tratamento. A gente já conversou que diagnosticar é identificar os problemas. Joia! E quando a gente fala em diagnóstico, a gente está falando em anamnese, exame clínico e interpretação de exames complementares. Quando for necessário, né? O caso vai te pedir os exames complementares, né? Os exames radiográficos, modelos, fotos, enfim. Os exames que vão ser necessários para completar o diagnóstico daquele nosso paciente. Bom, e quando se trata principalmente de pacientes que estão em acompanhamento em escolas, né? Universidades, ou quando ele foi transferido de outro colega, tem um asterisco que eu coloquei ele naquele fluxograma, não sei se vocês lembram, que é prestar atenção no histórico do paciente. Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Quais são os procedimentos, por exemplo, que foram realizados no semestre anterior? Quais as dificuldades que os alunos tiveram na realização desses procedimentos, né? Enfim, olhar com atenção aquilo que o prontuário nos diz.
Isso é muito importante, gente, para identificar, às vezes, até o comportamento desse paciente, o risco à cárie, as características daquele caso, né? Não deixe de olhar o prontuário com calma, ele pode determinar as suas estratégias. Claro que no consultório, quando o paciente, a gente já está em acompanhamento, né? A gente já conhece o histórico do paciente, a gente já entende, já sabe todo o contexto, mas quando ele vem encaminhado, de qualquer forma, a gente precisa ficar atento. Vou colocar um slide aqui para vocês, esse é um paciente da especialização em odontopediatria ali da ABCD. Quero que vocês visualizem bem essa imagem. Na imagem do lado esquerdo, dá para ver uma restauração de ionômero de vidro e uma lesão de cárie no dente 74. E uma lesão de cárie também cavitada no dente 73, ali na distal. Nesse caso foi planejado a aplicação de cariostático e vocês podem ver aí na foto do meio a paralisação dessa lesão 3 meses depois. Bom, na foto à direita, 7 meses depois, é possível já ver que teve recidiva de cárie nessas cavitações, né? A gente já teve um processo de recidiva, ou seja, a médio e longo prazo a gente teve um insucesso. Vamos ver esse caso numa visão um pouco mais ampla, tá? Vou colocar mais uma imagem na tela para vocês que compara o início, a foto do início e 7 meses após, né, numa consulta de controle. Quando a gente vê a imagem mais aberta desse paciente, desse caso, a gente vê que além das lesões no 73 e 74, ele também já tinha aplicação de cariostático no 75 e lesão de cárie ativa. Bom, o que isso quer nos dizer? Mesmo sem o prontuário do paciente, é possível a gente ter um histórico daquele paciente, né? Quer dizer que provavelmente ele já passou por uma adequação do meio, já passou por um processo educativo, de orientação de higiene e dieta, já teve essas lesões controladas e mesmo assim voltou a ter as lesões cavitadas. Então vamos lá, esse paciente foi novamente atendido, né? Foi reabilitado, a gente viu no slide anterior que mesmo assim retornou com gengivite, placa, cárie ativa, enfim. Mais uma vez as estratégias de controle da doença cárie não tiveram sucesso. Por isso que olhar o histórico do paciente é importante. Isso pode determinar as estratégias de controle da doença cárie. O que a gente vai fazer? O que já foi feito e não deu certo? Onde a gente vai atuar de forma diferente? Pense sempre nisso. Então, ok, vamos falar um pouquinho sobre a anamnese. O paciente chegou no nosso consultório e o primeiro passo normalmente é preencher a ficha de anamnese. Ali a gente vai ter perguntas, né, que vai nos direcionar ao estado de saúde geral e estado de saúde bucal do nosso paciente. Bom, e a pergunta que eu faço é: quais são as perguntas que você acha pertinente para o seu paciente? Agora vamos falar do paciente infantil, né? O profissional que está no consultório, é importante entender as perguntas da anamnese, onde essas perguntas vão te levar. Né? Elas vão te levar ao diagnóstico e, consequentemente, à conduta terapêutica. São etapas, entende? Essas perguntas têm que fazer sentido para você. É por isso que elas estão ali naquela ficha. Mesmo sendo perguntas relacionadas à saúde geral ou à saúde bucal, elas têm que fazer um sentido. Vou dar um exemplo. Normalmente, quando falamos de atendimento de paciente infantil, temos lá uma perguntinha relacionada à gestação. Parto prematuro, criança nasceu a termo, enfim, tempo normal, pré-termo, enfim. Para mim, como ortodontista, essa pergunta me leva ao seguinte raciocínio. Na verdade, tem que fazer uma espécie de mapa mental, um fluxograma, vamos dizer assim, diante de cada pergunta. Onde que ela vai me levar? Vou colocar um slide aqui na tela para vocês. A criança nasceu de parto prematuro? Se a resposta for sim, né, a resposta a essa pergunta me leva a questionar alguns pontos. Por exemplo, eu sei que bebês pré-termos podem ter um reflexo de sucção imaturo. Alguns vão para incubadoras, né? Algumas mães também não são fisiologicamente prontas para amamentar. E essa situação pode me levar à introdução precoce de bicos e mamadeiras. E diante desse fato, eu penso na maior probabilidade dessa criança ter algum hábito bucal deletério. Eu fico mais atenta a isso, fico ligada, tá? Em virtude disso, eu sei que quando o paciente sentar ali na cadeira para o exame clínico, eu devo observar o quê? Eu vou observar, ficar mais atenta às características de mordida aberta anterior, mordida cruzada posterior, atresia de maxila, padrão de deglutição, pronúncia de fonemas, né, interposição lingual. Eu vou ficar mais atento a essas características relacionadas a hábitos bucais deletérios. Claro que essa pergunta, ela pode me levar a diferentes questionamentos, né? E isso vai depender do conhecimento de cada profissional e também da área daquele profissional. Por isso, cada pergunta da anamnese, ela tem que fazer sentido para você. Ela tem que construir o seu raciocínio.
Vocês conseguem entender como isso é importante? Faz algum sentido? Elas têm um impacto direto no diagnóstico e, consequentemente, no plano de tratamento. É claro que, assim, para o área de graduação e pós-graduação, a gente pode ter algumas perguntas que vão estar ali com objetivos de pesquisa, por exemplo. E tudo bem, não tem problema. De qualquer forma, o aluno tem que entender quais daquelas perguntas fazem sentido para ele que ele vai levar para o consultório. Eu percebo que às vezes o aluno não dá muito valor a essa etapa, ou mesmo ao preenchimento do prontuário, ele acha um saco, né? Eu também já achei um saco, mas essa primeira consulta, ela é fundamental no consultório. Talvez seja a mais importante. É a primeira impressão, é a conexão que a gente tem com o paciente, a oportunidade que tu tens de fazer ele voltar, que tu tens de mostrar o teu conhecimento, né? De agregar valor como profissional. E por isso que é importante a gente ouvir com atenção aquilo que o paciente tem para nos dizer e fazer as ponderações pertinentes diante de cada situação. Por isso eu vou deixar para vocês aqui um link de uma aula sobre primeira consulta em odontopediatria que fala um pouco mais sobre isso, né? Sobre a importância da comunicação entre profissional e paciente. Tem até um artigo publicado há uns 2 anos atrás que fala um pouquinho sobre isso, que num questionário, numa pesquisa entre pais em relação ao tratamento ortodôntico, foi identificado que o ponto de sucesso, os pacientes identificavam como sucesso do tratamento ortodôntico, está muito mais relacionado à clareza de comunicação entre profissional e paciente do que o resultado final propriamente dito. Então, não deixem de trabalhar também a consulta inicial enquanto vocês estiverem na graduação, antes de sentar a bunda na cadeira e começar a atender os pacientes de vocês. Isso é bem importante. Joia, então depois de preenchermos os dados do nosso paciente, avaliar o histórico, preencher a anamnese, nós vamos ter uma ideia já do que a gente vai buscar aí no nosso exame clínico. E aí a gente vai para essa parte de exame clínico, né, intra e extrabucal. De maneira geral, gente, o ser humano, ele enxerga aquilo que ele sabe fazer. É normal. Os nossos olhos estão treinados a buscar as alterações que a gente está acostumado a ver. Por isso eu acho fundamental, quando a gente fala em exame clínico, estabelecer uma rotina do consultório, né? Em relação ao exame clínico intra e extrabucal. Por exemplo, quando o paciente senta na cadeira do meu consultório, a primeira vez para um exame, eu sempre faço a mesma coisa, eu tenho a mesma rotina, vou avaliar a face, o sorriso, depois ele senta na cadeira, eu palpo a região de ATM, avalio a abertura, fechamento mandibular, guias de oclusão, enfim, assim por diante. Isso faz com que eu não deixe passar nada no diagnóstico, né? Mesmo que eu não vá tratar, mesmo que aquela não seja queixa, a prática é sempre a mesma, né? É praticamente o mesmo. Quando a gente fala de atendimento do paciente infantil, em fase de dentição distinta, né? Em fases distintas de dentição decídua, mista ou permanente, primeiro, segundo período transitório, enfim. É fundamental que o profissional entenda o que é normal naquela oclusão. Até mesmo a anatomia do dente, cor, a relação do dente com o arco. Entender o que é normal é a primeira aula que eu dou na especialização de odontopediatria, porque eu realmente acho isso muito importante. Principalmente no começo da profissão. Ninguém tem contato com todas as alterações, né? Todos os tipos de facetas de desgaste, né? Ou todos os tipos de cavidade de cárie, enfim, ativa e inativa, às vezes a gente tem dúvida. Mas sempre que a gente identificar uma determinada alteração, se a gente sabe o que é normal, a gente identifica uma alteração, a gente pode buscar, né? Entender o que é essa alteração. Isso passa a fazer mais sentido. Então, logo nas primeiras aulas da graduação, a gente já tem condições de saber o que é normal. Todos nós já tivemos essas aulas lá no início. E sabendo o que é normal nas diferentes fases de dentição, é possível entender o que está fora do normal, né? E depois buscar o que é aquela alteração. Isso faz sentido? Vou dar um exemplo para vocês. Um princípio básico que eu costumo reforçar é entender a cronologia de rupção. Né? Eu acho que o profissional que atende criança tem que saber isso de olhos fechados. Vou colocar uma imagem aqui na tela para vocês. É importante saber, por exemplo, que o incisivo lateral descido superior esfolia 1 ano após o incisivo central descido, tá? E, portanto, não é normal a perda do incisivo lateral antes do central, a não ser que o paciente tenha sofrido um trauma, né? Ou, enfim, tenha perdido o dente por cárie. E isso, a anamnese
e o histórico do paciente vão nos dizer. Quando a gente fala de cronologia de irrupção, é normal a irrupção de um dente no hemiarco e a irrupção do seu contralateral no máximo com 6 meses de atraso, às vezes até 9, enfim. Há aí um desvio, né, padrão, uma margem de tolerância, mas é importante a gente entender essa cronologia, porque às vezes há algo que antecede a irrupção de um dente permanente ou atrasa ele, a gente tem que entender o porquê. Né? Se essa cronologia está alterada, entender esses motivos. Bom, eu sei que se eu tenho a perda do incisivo lateral descido antes do incisivo central descido e não teve nenhum histórico de trauma ou perda desse dente por cárie, eu tenho que entender que isso normalmente implica numa falta de espaço importante no arco. Troca na cronologia de irrupção entre incisivos normalmente nos indica uma falta de espaço importante no arco. Não quer dizer que eu vá necessariamente intervir, e aí a gente vai falar de tratamento, né? Seria um assunto para a gente conversar em outra aula. Mas de qualquer forma, mesmo que eu opte por acompanhar, eu tenho que entender que isso é um problema e vou colocar isso lá na minha listinha de problemas, que a gente vai conversar lá na frente, para eu pelo menos acompanhar. E depois eu vou visualizar o meu cenário e todas as minhas condições, características clínicas e definir o que exatamente eu vou fazer no meu plano de tratamento. Bom, então a gente já falou de anamnese, já falamos de exame clínico e agora para fechar essa nossa tríade vamos conversar um pouquinho só sobre exames complementares. Só vou pontuar aqui que exames complementares, o próprio nome já diz, são exames que vão completar o nosso diagnóstico. Eles são necessários quando a gente precisa deles para chegar no diagnóstico definitivo, né? Se o paciente, por exemplo, vai precisar de tratamento ortodôntico, eu vou pedir modelo, foto, enfim. Se ele não precisa, eu não vejo a necessidade de a gente expor o paciente à radiação ou mesmo ao custo, né, desse tipo de exame. Às vezes a gente precisa de algum exame de sangue, às vezes a gente precisa de um exame radiográfico, muito comum para completar o nosso diagnóstico definitivo, mas a individualidade de cada caso vai nos dizer qual o tipo de exame que a gente vai pedir. Joia? É só importante aí a gente entender que ele é um exame complementar, o próprio nome já diz, né? Que ele vai servir para fechar o nosso diagnóstico definitivo.